Recording in progress. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Minhas tempestades deste meu vida. Isso é muito Cheetos. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Vamos louvar o nosso Deus, né? E contar as maravilhas. Nós fomos convidados para refletir o caráter de Cristo. Temos que levar as boas novas e cantar, louvar e contar as maravilhas do nosso Deus. Que bom! Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, pela misericórdia que se renovou. Agradecemos porque temos Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Louvado seja Deus, como é bom abrir os olhos e poder dizer: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está conosco. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, nós somos chamados, guardados e protegidos pelo nosso Deus. Neste momento, nós vamos alegres, agradecidos ao nosso Deus, nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor através da serva de Deus, amada do Senhor, a nossa querida irmã Júnia. Vamos dobrar os nossos joelhos. Júnia, você pode iniciar com oração, minha querida? Sim, posso sim. Então, Mas se a seja senhora quiser bem-vinda. orar, se a senhora Então, vamos. quiser orar também, eu agradeço, viu? Então, vamos fazer, eu vou fazer uma oração e depois você faz a outra, então. Combinado. Querido Deus, Pai, dobramos o nosso joelho na tua presença, Senhor, agradecidos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudarmos a tua palavra. Não somos merecedores, mas o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nos concede este privilégio. Estamos aqui com a tua palavra aberta e apresentamos a ti, Senhor, a tua palavra. E em Mateus 18, versículo 19, diz que quando duas pessoas, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Senhor, nós não estamos aqui só em duas pessoas.
Nós estamos em várias pessoas. E logo no versículo 20 diz que porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, que aqui o Senhor está, ali o Senhor está. Pai querido, nós sabemos que o Senhor se faz presente conosco, porque nós confiamos pela fé. E o Senhor diz que quando 2 pessoas concordam em qualquer assunto e oram e pedem, que o Senhor concede. Estamos aqui, Senhor, e clamamos pela unção do Espírito Santo na nossa vida, não só agora, Senhor, mas todos os momentos da nossa vida. Clamamos pela vida da Júnia, que neste momento vai transmitir a tua palavra. Senhor, que cale o homem, nós pedimos que o Senhor a use poderosamente, que o Senhor fale através dela aos nossos corações. Pedimos e já te agradecemos, porque nós sabemos que a tua palavra diz que é o Senhor que coloca em nós tanto querer como efetuar. Foi o Senhor que a convidou. É o Senhor que está na direção. Então, nós estamos aqui felizes porque nós oramos e já sabemos que a nossa oração é atendida pela tua bondade e pela tua misericórdia. Pedimos também sobre cada pessoa que aqui está, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra. Ó Senhor, nós já agradecemos porque sabemos que sairemos daqui renovados pelo teu poder, alimentados, Senhor, pelo pão que o Senhor tem para nós nesta manhã. Então, está aqui a tua filha. A voz é dela, mas a mensagem é do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Continuando aqui, Pai, a falar com o Senhor. Eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui na sala. Como disse a tua serva, o convite é do Senhor. E o Senhor quer falar a cada um nesta manhã, inclusive a mim. Toma os nossos corações em tuas mãos, Paizinho, por favor. Use, Pai, a minha boca, use todo o meu ser. Que o Senhor fale, Pai. Que o Senhor me diminua ao pó, me reduza ao pó, Pai. Mas que o Senhor cresça nesse momento. Que seja o Senhor a falar e não essa pobre serva, ó Deus. Tenha misericórdia de nós como teu povo. Atue em nossas vidas. Nos ajude a viver segundo os teus propósitos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Minha Bom querida? dia, meus queridos. Pode falar? Não, pode. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Confesso que eu esperei por essas palavras. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Mairani, mais uma vez, muito obrigada. De verdade, pelo carinho, pelo desprendimento, pelo vigor e por se permitir ser usada em todo o tempo e de todas as formas. Que Deus te abençoe muito, minha irmã. E nesse momento eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Eu fiquei muito impressionada quando o Senhor me convidou, e eu creio que foi o Senhor realmente. Eu tenho colocado um propósito em meu coração. Se o Senhor me chama, Ele me capacita. E se o Senhor me chama, eu não quero dizer não. E eu tenho lutado muito com algumas coisas, e dentre elas é como orar. Porque eu tenho aprendido o poder da oração, eu tenho buscado orar nos horários de Daniel, eu tenho buscado interceder por uma lista de pessoas que eu amo, que eu quero ver no céu. Eu tenho orado por N motivos, mas de todos eles,
eu tenho resumido em um só, que eu tenho dito a Deus: Senhor, eu quero minha família no céu. E ontem, quando eu recebi uma oração, ainda que por áudio, eu fiquei impressionada, porque eu sei que foi o Senhor, mais uma vez. E ali naquela oração foi expressado exatamente esse meu desejo, porque eu tenho pedido isso para Deus o tempo todo. Mairani, minha voz está... Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tá ótimo. Graças a Obrigada. Deus. Amém. Louvado seja Deus. E quando eu estava em oração nessa madrugada, a energia por aqui começou a dar alguns picos e eu clamei ao Senhor. Eu falei com Deus, eu falei: o Senhor me deu a mensagem, o Senhor... Primeiro o Senhor me convidou, depois o Senhor me deu a mensagem e o Senhor confirmou essa mensagem. E agora seja feita a sua vontade. Se eu não tiver que falar, que seja feita a vontade do Senhor, mas eu estou aqui, eis-me aqui. Eu havia acordado com muito sono, mas eu clamei a Deus também que tirasse aquele sono de mim. Eu precisava passar um tempo com Ele, mais um tempo com Ele. E eu louvo a Deus, porque eis-me aqui. Eis-me aqui. E sabe, irmãos, tem um autor chamado Mauro Bueno, que ele escreveu uma obra que diz assim: ensina-nos a orar. Essa obra, ela descreve, ela faz uma análise sobre a postura e as atitudes corretas sobre a oração. E eu sempre fico impressionada, né? Porque eu falo, a gente ora, mas de vez em quando a gente fica naquela: será se eu estou orando como eu deveria orar? E aí o Senhor responde. O Senhor responde claramente. O Senhor fala claramente conosco. E é um privilégio realmente falar com Deus. O livro Caminho a Cristo traz um capítulo com esse título: o privilégio de falar com Deus. Enquanto muitas pessoas dizem não saber falar com Deus, quantas vezes nós já ouvimos, já vimos pessoas recuar, dizer: mas eu não sei orar, eu não sei como falar com Deus. Isso tem sido uma constante. E a gente que busca que isso já se tornou um hábito para nós, às vezes a gente até se perde em meio a situações, como orar, quando falar, quando mencionar. Certa feita alguém me questionou o que é murmuração. E porque às vezes na oração a gente começa a falar com Deus, e aí eu fiquei pensando, né? Fui ler algumas coisas sobre, e eu falei: isso é para mim, Senhor. Quando nós nos derramamos a Deus, Ele fala conosco. E essa foi uma oração dos discípulos. Por ocasião de estarem com Jesus, eles fizeram essa oração.
Senhor, ensina-nos a orar. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 44. E vamos certificar o que Deus nos diz quando nós o buscamos, quando nós nos achegamos até Ele. Isaías 44, no verso 3. Amém? Bem no início do capítulo, o Senhor diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que promessa, queridos irmãos. É o Senhor quem diz. Se voltarmos um verso, ele diz: agora, pois, ouvi, ó Jacó, meu servo, ó Israel, a quem escolhi. Você tem se visto como Israel espiritual de Deus? Você tem se colocado na condição de Israel espiritual? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, o que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Eu quero te convidar a trocar o nome de Jacó e colocar o seu nome. Eu quero, nesse momento, te fazer um convite todo especial. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Keila, serva minha, ó amada a quem escolhi, ó Flávia, ó Nice, ó Irani, ó Iaponira. Como eu gostaria de descrever o nome de cada uma aqui presente, até daquelas que não estão, daqueles que não estão. Esse é o convite que Deus faz a mim e a você nesta manhã. Porque eu creio que se você veio a esta sala, a esta igreja, nesta manhã, é porque o Senhor te convidou. Sabe, queridos, quando nós oramos, muitas vezes nós duvidamos. E nós precisamos de algo concreto que confirme a nossa oração. Mas Deus está dizendo que Ele está disposto a responder às nossas orações. Como você, eu também tenho muitas dificuldades. Mas em relação à oração, eu tenho tido convicções muito grandes. E eu tenho buscado e pedido a Deus: Senhor, permita-me ter realmente convicção e não presunção. Certa feita alguém me disse assim: a sua oração tem muito poder. Eu falei: o poder não está nas minhas orações. E falei: Senhor, repreenda em nome de Jesus. Porque eu não sou pequena apenas no tamanho. Eu quero me diminuir. Eu quero que o Senhor me diminua. Que as pessoas não vejam calúnia. Sabe por quê, irmão? Eu entendi
E as pessoas não têm que ver poder nas minhas orações, as pessoas têm que ver poder em Cristo Jesus. E aqui a gente tem algumas dificuldades de locomoção devido à localização. E eu fui dar alguns estudos bíblicos. E devido ao congresso, eu fiquei 2 finais de semana sem comparecer a um dos estudos, porque na sequência do congresso teve um evangelismo, enfim. Eu fiquei 2 finais de semana. E nesse inteirinho foi o aniversário da matriarca. E na minha última ida, ela falou para mim assim: ô filha, não deixa de vir aqui trazer a palavra do Senhor, não, porque quando você vem, você traz o Senhor. Irmãos, aquilo me deu uma alegria tão grande. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas me ajude a ter a convicção de que realmente é o Senhor que está vindo aqui através de mim, através do meu esposo. Porque não é fácil ser Jesus para as pessoas. Não é fácil. E eu saí dali muito agradecida a Deus, e tendo a certeza, tendo a convicção de que Deus falava ali naquele lugar. Porque nas conversas que tivemos, eu pude ver sinceridade. E, sabe, irmãos, eu sempre falo para Deus: Senhor, eu não quero pregar para que as pessoas se batizem apenas. Sim, se elas se batizarem, louvado seja o Senhor. Mas eu quero que elas conheçam a Ti como o único Deus e como Salvador, que elas tenham a mesma convicção que eu tenho, Pai, de que o Senhor pode salvá-las. E que esse reino que a gente prega não é o reino que os nossos olhos veem, é um reino que vai além, sabe? E aqui eu coloquei algumas condições para que Deus responda as nossas orações. Quantos de vocês já ficaram frustrados ou ansiosos por não terem orações respondidas? Ou talvez por não estar, vamos dizer assim, vendo o agir de Deus, sabe? Uma das primeiras condições para que Deus ouça e responda às nossas orações é sentir a necessidade dele. Eu não digo isso de mim mesma. Se você for no livro Caminho a Cristo, no capítulo 11, eu estou lendo a versão condensada. Na versão que eu estou lendo, é a página 60. Mas se você tiver a versão original, deve estar lá depois da página 90. É o capítulo 11. Os capítulos não mudam. Mudam as páginas por serem retiradas figuras e outras coisas, espaços, mas o texto é o mesmo. E então, meus queridos, uma das primeiras condições para que Deus responda a minha e a sua oração é sentir necessidade do seu auxílio. Eu e você precisamos sentir necessidade de Deus. Você tem sentido necessidade de Deus? Você tem sentido fome e sede de justiça?
Sabe, querido, nesse capítulo diz que os que anseiam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. E eu posso te afirmar isso. Eu tenho aprendido a estar contente com o que Deus tem me dado. E Deus, ele tem me dado vários talentos, vários. Mas eu tenho falado para Deus, Senhor, eu não quero usar esses talentos em meu favor. Eu não quero usar esses talentos em benefício próprio. Eu não quero. Porque não foi para isso que o Senhor me criou. Eu quero sim que o Senhor use todos os talentos que o Senhor me deu para o teu reino, para engrandecimento do teu nome. Eu sei, queridos, que eu sou muito falha e pecadora. Aqui fala com vocês uma grande pecadora, mas eu sei também do poder que o meu Deus tem para me salvar desses pecados. E é por isso que eu estou aqui, falando a vocês. Porque não sou eu quem fala é o Senhor. E quando Ele diz que nós devemos pedir, porque se pedirmos, Ele vai nos dar. Deus é assertivo. Ele não falha em suas promessas. Eu não vou pedir você para ir lá em Mateus, mas você pode depois abrir a sua Bíblia, se é que você já não tem esse verso de cor. E você pode ler no livro de Mateus, no capítulo 7. E você vai ver que lá está escrito: pedi e dá-se-vos-á. Sabe? Deus, Ele não está falando para você pedir pouco. Ele não está falando para você pedir muito. Ele não está medindo. Ele não está delimitando o que você tem que fazer. Ele está determinando. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Por que que você tem que fazer isso? O verso seguinte, ele completa isso que ele fala comigo e com você. Todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Por que você não está recebendo o que você está pedindo a Deus? Sabe? A segunda condição que eu anotei para que Deus ouça as nossas orações é ter fé. É ter fé. Você está pedindo com fé? Você está pedindo segundo o seu propósito? Segundo o seu plano? Ou você está pedindo segundo a vontade do Senhor? Sabe? O nosso Deus é poderoso demais para nos dar aquilo que vai nos fazer mal. O nosso Deus
é grande demais para permitir que eu e você, como filhos amados dele, filhos escolhidos dele, tenhamos algo que não seja para a nossa salvação ou para a salvação de outras pessoas. Porque o maior plano do Senhor para mim e para você é nos salvar. É nos levar para viver eternamente com Ele. Você precisa ter fé. Sabe por quê? Deus, Ele quer responder a minha e a sua oração. Porque tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Eu tenho essa certeza. Talvez você pediu algo para Deus e Ele ainda não permitiu que você tivesse, que você não recebesse, e você está achando que está servindo a um Deus injusto. Sabe, queridos, há muitos anos, eu já até falei disso aqui na sala, não sei quantos de vocês ouviram. Eu gravei um verso bíblico, eu memorizei um verso bíblico que está em Provérbios 16, que diz: o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E com essa certeza em meu coração, eu aprendi a estar contente com tudo que eu tenho. Porque eu sei que eu sou míope, muitas vezes em relação às coisas celestiais. E há coisas que eu peço que podem não ser bênçãos, mas eu tenho certeza que aquilo que é bênção, Deus tem respondido. E Deus, se Ele não me deu, Ele vai me dar. Sabe, nesse mesmo capítulo do livro Caminho a Cristo, tem um trecho que diz assim, ó: temos tantas falhas, somos tão míopes que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos para nós. E nosso Pai Celestial, por amar-nos, responde nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos, se nossa visão fosse divinamente iluminada e pudéssemos ver todas as coisas como elas realmente são. Queridos, e o capítulo continua assim: quando as nossas orações parecem não ter resposta, devemos apegar-nos à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Amém? Eu posso ouvir você dizer amém? Grande é o Senhor. Não tenha medo, queridos. Não tenha medo. E apoie nessa promessa que nós lemos. Na verdade, que eu mencionei, você pode ler, de Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Sabe, Marcos, ele endossa esse texto dizendo: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim e será convosco. Muitas vezes nós damos lugar às dúvidas, aos medos. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Certa feita, eu ouvi de um líder à frente de uma reunião, e ele falou assim: olha, nós estamos aqui planejando, nós estamos fazendo tudo certo, conforme Deus quer. E se chegar na ocasião do evento, se alguma coisa acontecer, nós vamos fazer de qualquer jeito,
de um jeito ou de outro nós vamos fazer. E na ocasião ele fez algumas citações que estávamos ali em oração, embaixo de uma árvore, e eu falei para ele, falei, irmão, perdoe-me, mas nesse momento eu não posso me calar. Se acontecer alguma coisa, nós não vamos deixar de fazer o evento, tudo bem. Mas antes, nós vamos buscar a resposta do Senhor, porque nós somos homens falhos e pecadores. E há caminhos, irmão, que parecem aos olhos do homem serem de vida para a vida, mas são caminhos de morte. Então não estou eu disposta a desafiar nenhum ungido do Senhor. Não estou. Porque esse não é um propósito de Deus. Não é. Ainda que esse ungido do Senhor esteja errado, mas ao Senhor cabe o juízo, não a mim. Por que eu estou falando disso, irmãos? É porque às vezes as coisas acontecem e nós não temos paciência de esperar no Senhor. E como cristãos, nós devemos ter essa certeza. O Senhor Deus, Ele vai nos falar qual é o momento de recuar e qual é o momento de avançar. E se Ele permitir que erremos ou que caiamos em alguma situação desagradável, é para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho aprendido isso. É para a honra e glória dEle. Quando eu falo de crescimento espiritual, eu estou dizendo que a glória deve ser dada ao Senhor, porque quando nós crescemos espiritualmente, o nosso eu é jogado por terra. Eu preciso esquecer de mim. Sabe? Mas se voltarmos para Deus, tal como somos, convencidos do nosso desamparo e dependência, se com humildade, confiante e fé levarmos nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito, que tudo vê em sua criação e que tudo governa por sua vontade e palavra, então Ele atenderá nosso clamor e fará com que sua luz brilhe em nosso coração. Amém? Esse é o Deus que está à nossa disposição, queridos. Esse é o Deus que é ligado a nós por meio de uma oração sincera. Esse é o Deus infinito. Nós temos uma mente finita. Nós temos um poder finito, mas o Deus a quem servimos, o Deus a quem oramos, é um Deus de poder ilimitado. É um Deus de mente infinita. Não tem limitação para esse Deus, meus irmãos. Não existe impossível para este Deus. Se Deus quiser nos dar, Ele vai dar. Então, eu não sei qual é o seu motivo de oração nesta manhã. Eu não sei. Mas se você já apresentou o seu pedido de oração a Deus, tenha certeza que se for o melhor para você, Ele vai responder positivamente. Talvez Ele possa até dizer, espere um pouco mais. Mas se for o melhor para você, Ele vai te dar. Tenha fé. Sabe? E é por isso que você precisa perseverar. Porque às vezes o Senhor não está respondendo, Ele ainda não está te dizendo não, mas Ele está te dizendo, espere um pouco mais. E talvez você não esteja percebendo essa resposta. Essa é a terceira e última condição que eu anotei. Perseverar. Perseverança em oração.
Você tem perseverado naquilo que você tem pedido a Deus? E quando eu digo perseverar, não é simplesmente você insistir em dizer, Senhor, mas eu quero, como eu já ouvi de muitas pessoas, às vezes insiste tanto com Deus que Ele dá. Sabe, queridos, hoje eu sei, pela graça e misericórdia do Senhor, a diferença entre pedir segundo o meu desejo e pedir segundo a vontade do Senhor. Às vezes eu até digo para Deus, Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Mas se não for a vontade do Senhor, me ajude a entender, me livre desse caminho de morte. Porque se não é a vontade do Senhor, meu irmão, não tem outro caminho. Se não é a vontade do Senhor, é caminho de morte na certa. Por isso que nós temos que pedir tudo segundo a vontade do Senhor. E sabe, eu quero convidar você para abrir mais um texto bíblico que está em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no verso 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então você tem que orar e continuar orando e continuar insistindo, queridos irmãos. Sabe, nós precisamos ser perseverantes na oração, e Paulo, ele completa lá em Colossenses, no capítulo 4, no verso 2, ele complementa isso que ele diz aqui em Romanos capítulo 12. Como que nós devemos orar? Nós devemos orar com um coração cheio de gratidão. Nós devemos orar agradecidos ao Senhor. Ele diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Às vezes tem momentos da nossa vida que nós estamos tão angustiados, tão atribulados, que nós não conseguimos orar com ações de graça. Mas essa é a palavra do Senhor. Esse é o assim diz o Senhor. Nós devemos orar com ações de graças. Quantas vezes nós dizemos como dar graça em determinadas situações? Mas em Romanos 12, Paulo nos diz, na tribulação, pacientes. Se formos pacientes nas tribulações, irmãos, nós vamos conseguir dar graças a Deus. Mesmo em meio a elas. Sabe? Pedro também, ele nos exorta bastante sobre a oração. Mas eu preciso avançar e eu preciso encerrar, né? Eu teria muito mais coisa para dizer, mas eu vejo que o tempo não me permite. Mas uma coisa eu quero deixar para os irmãos, meus queridos, às vezes não é fácil ajoelhar e orar.
Às vezes não é fácil abaixar a cabeça e orar. Às vezes não é fácil elevar os olhos para o monte e orar. Às vezes não é fácil ter uma comunhão com Deus no momento de correria, de vida profissional, de vida doméstica, de vida conjugal. Há muitas situações, há muitos relatos de pessoas que, por estarem numa condição de uma tribulação tão grande que não conseguem nem orar, ao ponto de exclamar: eu não consigo orar por essa pessoa, eu não consigo falar para Jesus sobre essa pessoa. Meus queridos, Deus nos faz um apelo nesta manhã. Faça todo o esforço para manter uma ativa comunhão entre Jesus e o seu próprio coração. Não perca a oportunidade, queridos. Não perca. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja corroendo, não perca a oportunidade de levar a Jesus as suas petições, de clamar ao Senhor, ainda que seja pelo desejo do seu coração, mas fale para Ele: Pai, é o desejo do meu coração, mas faça segundo a tua vontade. Não devemos negligenciar a oração secreta, meus irmãos. Na obra que eu mencionei lá no início, ensina-nos a orar. Se você tem dificuldade de orar em público, como às vezes eu tenho, estende demais na oração. Se você tem dificuldade de saber qual que é a posição para orar frente à congregação, se você é pregador no início do culto, como orar no final do culto, eu estou falando dessa obra porque ela é uma compilação de todas as obras que falam sobre oração. Testemunhos para a igreja, testemunhos seletos, até do manual da igreja. E você pode recorrer a essa obra. Ela não é da casa publicadora, mas eu creio que se você jogar no Google, você vai encontrar. Se não, se você buscar também os compilados de Ellen White, com certeza você vai encontrar. Deus não vai te deixar por inocente. E Ele está disposto a te ouvir. Ainda que em secreto, porque é em secreto que nós devemos derramar as nossas súplicas àquele que ouve toda e qualquer oração. Ela pode até não ser respondida em conformidade com o meu querer, com o desejo do meu coração, porque não é o melhor para nós. Mas certamente você terá uma resposta. Nós precisamos ter uma visão mais clara de Jesus e uma compreensão mais ampla do valor das realidades eternas, meus irmãos. Nós precisamos almejar por santidade. Nós precisamos buscar essa santidade. Não é ser santo de fugir, de não querer mais estar em meio às pessoas, de se tornar reclusos. Não, porque nós precisamos nos assemelhar a Jesus. E Jesus foi a todos os lugares sendo santo. A mesma obra, Caminho a Cristo, fala disso. A beleza da santidade deve encher o coração dos filhos de Deus.
como que nós podemos fazer isso? Para conseguirmos isso, devemos buscar as divinas revelações das coisas celestiais. Meus queridos, e por fim, eu quero abrir com vocês o livro de João. Eu podia dizer muito mais, mas eu não farei isso. Quem sabe numa próxima oportunidade, né? O nosso Deus é misericordioso, Ele é compassivo. E eu quero ler com vocês João, capítulo 16, no verso 26 e no verso 27, que diz assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Estou lendo o 25, é o verso 26, e diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. E se você voltar um capítulo 15, no verso 16, ele completa assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Meus queridos, essa é minha oração nesta manhã. Que tudo que você pedir ao Pai lhe vos seja concedido em nome de Cristo Jesus. Mas antes, é preciso sentir necessidade, é preciso ter fé e é preciso perseverar nas promessas de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu anotei Isaías 44, versículo 3, bem grande na minha agenda. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu anotei quantas vezes a gente já leu esse versículo, né? Mas todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, ela se renova. E eu copiei como se fosse a primeira vez. Anotei aqui na minha agenda, para que no momento em que nosso coração ficar angustiado, preocupado, para nós lembrarmos a promessa que Deus fez de derramar sobre nós, sobre o sedento. Você está sedento, você está desejoso de receber o Espírito Santo, então tenha certeza de que vai se cumprir na tua vida, de que está se cumprindo, porque Deus prometeu, né, para nós nos agarrarmos a esta promessa, porque o nosso Deus não é Deus que mente. Ele é Deus poderoso, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora fazer as 3 orações. Agradecemos muito a Deus. E minha querida irmã, nossa querida irmã Júnia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua fé cada dia. E que você também fique firme nas promessas do Senhor, porque Ele prometeu e Ele há de derramar sobre nós o Espírito Santo, né? A água, o Espírito Santo, a bênção que Ele prometeu sobre nós e sobre os nossos descendentes. Quem Amém. pode fazer as orações? Cristine, ok? Então, Júnia faz uma, a irmã Cristine faz a outra e a Jeane faz a terceira, Jeane? Faço, cantada. Ok, então vamos dobrar os Oremos. nossos joelhos.
Santo, santo é o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos por tua palavra aberta nesta manhã, Pai. Te agradecemos por tuas promessas feitas a nós através dela. Quantas promessas tem a tua palavra, Senhor, e cada vez que lemos, cada vez que ouvimos, é como se fosse a primeira vez. Paizinho querido, nós estamos sedentos, desejosos de viver a eternidade com o Senhor. É verdade que somos laodiceanos, Pai, mas nós não queremos viver as características de Laodiceia. Então, por favor, ó Deus, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tire, Pai, arranque do meu ser tudo que me impede de ser a serva que o Senhor quer que eu seja. Ajude, Pai, a orar com fervor e a ter a certeza de que o Senhor responde ao meu clamor. Perdoe os nossos pecados e permaneça conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Paizinho querido, continuando na tua presença, meu Deus. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor trouxe a tua filha, tua serva, para exortar-nos mais uma vez, meu Pai, sobre a tua palavra. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Júnia, uma amiga especial, que o Senhor colocou no meu caminho. Quero agradecer ao Senhor por essa sala, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, meu Deus, ouvindo todos os dias alimentos espirituais necessários para nosso crescimento, meu Deus. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia, porque sou falha, sou pecadora. O Senhor sabe, meu Deus, o Senhor me conhece, sabe que eu estou aqui me expondo como a pior das pecadoras, meu Deus, necessitada, Senhor, do teu poder na minha vida. E o Senhor sabe que às vezes a gente não consegue nem mesmo orar, meu Pai, de tanto que nós somos atribulados. Às vezes nos falta força, nos falta mesmo vontade, meu Pai. E até mesmo para ter vontade de orar, nós precisamos clamar ao Senhor. E é isso que eu faço, meu Deus, eu clamo ao Senhor. Que coloque em mim, meu Deus, mais desejo de orar, porque tantas vezes tenho negligenciado esse dom, meu Pai, que o Senhor deu para todos, o dom da oração, oração intercessora, meu Pai. Como é bom, meu Deus, a gente receber orações, e como seria bom se pudéssemos também doar mais e mais orações. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, que coloque em mim, meu Pai, essa alegria, esse desejo de estar orando mais. Eu clamo por cada irmã aqui presente nessa sala, meu Deus. O Senhor desperta em nós, meu Pai, a necessidade de orar um pelos outros. E o desejo, meu Pai, de cada dia mais levar essa obra que o Senhor nos deu. E só o Senhor, meu Pai, pode colocar tanto querer quanto efetuar em nossas vidas. Eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, coloco cada pedido feito aqui também neste grupo, nas tuas mãos, para que o Senhor venha realizar segundo a sua vontade, o seu querer, meu Pai. É o que eu te peço, agradecida, em nome de Jesus. Amém. 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 Somente em oração eu busco a Jesus, entrego minha vida, então encontro luz. Só Ele é o meu amigo, eu nele confiarei. Minhas dores alivia, somente aos pés do Rei. Eu creio em teu amor, Jesus, meu Rei amado. Liberto hoje sou, não sirvo ao pecado, minhas culpas se levou. Quando foi mal tratado e me deu
o seu perdão, achei a salvação. Salva-me, Senhor, nas lutas vencerei. Se eu estiver contigo, eu jamais tropeçarei, pois todos os teus anjos ao meu redor vão estar, confiando em tua graça, a paz hei de alcançar. Eu creio em teu amor, Jesus, meu Rei amado, liberto hoje sou, não sirvo ao pecado, minhas culpas se levou, quando foi mal tratado e me deu o seu perdão, achei a salvação. E me deu o seu perdão, achei a salvação. Amém. Amém, amém. Meus queridos irmãos, nós vamos abrir agora para fazermos as considerações. Antes, porém, nós sempre orávamos e escolhíamos a pessoa para nós orarmos. Mas nós temos percebido que, às vezes, tem pessoas que estão na sala que não foram contempladas, né? Então, agora nós estamos fazendo assim, nós estamos tirando alguns dias na semana e perguntando, tem alguém aqui conosco hoje que não recebeu ainda oração? Nós costumamos tirar um dia para orar por uma pessoa, né? A gente ora por todos, mas pegamos o nome de uma família e intercedemos durante todo aquele dia. Tem alguém aqui que ainda não? Sandra? Opa! Sandra, então hoje nós vamos orar por você, minha princesa. Então, meus queridos, você pode escrever seu nome, seu pedido aí, desculpe, você pode escrever seu pedido de oração, e hoje, então, nós vamos passar o dia intercedendo pela nossa querida Sandra. Eu tenho o costume de parar às 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, e às 6, para fazer a oração. Então, eu quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, se não puderem fazer no mesmo horário, mas no horário que você puder, né? Você para e vamos orar, então, pela nossa querida Sandra. E agora, neste momento, está aberto os momentos das considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem? Eu gostaria de falar, Irani. Levantei a mão. Ok. Eu entendi certo? Foi a Cristine ou foi a Sandra que pediu, que falou eu? Sandra, a Cristine Então, disse que já faz uns dias que foi ela, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, foi a Sandra que falou eu que não tinha recebido ainda, né? Isso. Então, nós vamos orar hoje pela Sandra e amanhã nós oramos pela Cristine, então. Ok, Jeane, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Acho interessante, eu e a Júnia, a gente tem uma conexão. Ontem eu estava no carro e lembrei dessa música que eu cantei. Aí eu cantei essa música, eu amo essa música. Aí me veio assim, você poderia cantar essa música na sala, nunca mais cantou, não é? Então, quando a Júnia começou a passar a mensagem que foi sobre a oração, aí já me veio a lembrança da música. Aí eu entendi, Deus sabia que a Júnia, lógico, né?
que ela ia passar mensagem sobre a oração e já me preparou para qual música que eu cantaria hoje. Então, essa é a minha consideração, né? E eu estava sentindo falta de mensagens sobre a oração, porque nós precisamos sempre estar sendo incentivados, animados, né? E fome e sede de justiça, fome de estudar a palavra de Deus, fome de orar, não é nosso natural, né? Nós precisamos estar sempre sendo animados a isso, até formar o hábito, né? Bons hábitos e bom caráter. E eu agradeço a Deus pela mensagem, e é uma mensagem maravilhosa, e principalmente quando ela citou as passagens do Caminho a Cristo, né? Que fala sobre a importância da oração, né? A nossa necessidade, ela sim um argumento, né? Em prol. Deus sabe as nossas necessidades, ela é um argumento. E a palavra de Deus também diz que se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, nós precisamos sentir essa necessidade de nos consagrarmos a Deus, de colocarmos em dias com Deus, examinar nós mesmos, onde nós estamos em falta, pedir perdão, porque, caso contrário, as nossas orações ficam interceptadas. A gente precisa colocar a Deus que sonde o nosso coração, para saber onde nós estamos em falta, para que as nossas orações não sejam impedidas, né? E também fiquei feliz em ela falar, embora saibamos de tudo isso, que Deus escuta as nossas orações, mas muitas vezes diz, espere mais um pouco, tenha paciência, e que muitas vezes, quando Ele não nos concede aquilo que a gente deseja, foi para o nosso bem. E a importância de sempre colocarmos isso, podemos pedir o que quisermos pedir, mas sempre tenhamos em vista dizer isso, que seja em conformidade à vontade de Deus, porque o próprio Jesus diz, não seja a minha vontade, mas a tua, Senhor. E a vontade de Deus sempre é a melhor para a nossa vida. Então, essa é a minha consideração. Bom dia a todos. Obrigada, irmã, pela mensagem. Obrigada, minha querida. Vamos ter outra pessoa aqui. Aparecida, você levantou a mão, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Bom dia, irmãos. A minha consideração de hoje, eu quero sempre agradecendo, né? Agradecer a Deus por essa mensagem, porque às vezes como eu fiz até o pedido aí, pedi aos irmãos que orassem para que Deus me ajudasse, né? Porque a gente tem uma causa aqui na justiça, coisa mínima, mas é algo assim que eu sempre tenho pedido a Deus, e o meu pedido lá foi a respeito de Deus me dê condição para me terminar de bater a laje, né, aqui na minha casa. E como o nosso Deus, igual a gente tem falado, né, não é Deus de uma obra incompleta, e às vezes eu pergunto para ele, Senhor, o Senhor já me deu o isopor todinho da laje, já comprei tudo, né, a laje, só falta o concreto. E eu fico, às vezes, fazendo pergunta, né, igual as irmãs falando, Deus sabe o que é melhor para a gente. E eu fico assim questionando ele às vezes, assim, o Senhor me deu o isopor já todinho da laje, só falta o concreto, por que está demorando tanto assim? E a chuva começou hoje, a outra laje minha, ela não aguenta mais água. Então, eu fiz o pedido, né, a mensagem de hoje foi falando sobre a oração, sobre esperar no Senhor. Então, eu queria pedir a vocês que orassem para que eu pudesse assim, entender a hora certa de Deus. Porque o meu questionamento com ele é assim, Senhor já me deu, por que o Senhor não me deu tudo completo? Aí eu queria, né, pedir a vocês que orassem para que eu possa entender o porquê, esse tempo que ele está dando de me dar o concreto, o que ele quer comigo. Né, o final aí que a irmã falou, né, a respeito, né, para a gente ver o que está de errado em nós, né? Então, eu queria pedir vocês que me ajudem a orar, né, se tiver alguma coisa que está me impedindo de receber essa bênção,
Que Deus me mostre, porque durante essas bênçãos, né, que a gente tem visto todos os dias, Deus tem me ajudado, eu tenho tirado muita coisa. Semana passada eu contei para a Iaponira. Semana passada eu posso contar essa experiência? Pode Posso? sim, irmã. Pode sim, irmã. Semana passada eu orei ao Senhor e eu confesso para vocês que a irmã que fez a pregação, acho que foi sexta-feira ou quinta, eu queria dar esse testemunho, mas foi algo assim que aconteceu comigo. Eu penso assim, que a gente não precisa ter vergonha de falar daquilo que a gente faz, mas eu estava assim assistindo a novela sobre Gênesis, e nisso eu levantei quinta-feira, irmãos, a minha televisão perdeu o som, estragou o som. O meu esposo trocou as pilhas, trocou tudo. E eu fiquei nervosa porque estava chegando a hora, misericórdia, vocês me perdoam, mas eu tenho que contar esse testemunho. Mas eu fiquei nervosa, ele trocou as pilhas, né? E eu fiquei nervosa porque eu tornei tirar as pilhas. E no momento que a televisão se estava só com a imagem, aí a imagem, só que perdeu o som. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que, né? E ainda clamando Deus em frente à televisão, assistindo, né, novela Gênesis, né, da Bíblia, mas a gente sabe que é tudo deturpado, é coisa que está fazendo a gente perder tempo em vez de estar lendo a palavra de Deus. Ô, irmã, diante de Deus, eu fiquei nervosa, minha filha falou, sua mãe, me dá o celular da senhora que eu vou pôr no celular para a senhora ouvir. Ô, irmã, por esse Deus que está nos ouvindo, esse Deus que colocou a irmã hoje para dar essa mensagem, que tocou nela, no momento que a minha filha pegou o meu celular e colocou, eu nunca tinha pego a Novo Tempo no meu celular. Nesse meio tempo, a Novo Tempo entrou no lugar que ela tinha colocado a novela Gênesis. E o irmão falando justamente sobre o eu. Ele pregou justamente a mensagem que a irmã tinha pregado, que estava falando muito no eu. Então, eu quero só agradecer, não vou estender muito, agradecer porque eu ainda falei com meu esposo, misericórdia, o que é isso? E a minha filha falou assim, uai, mamãe, o que é isso? Quem que foi que mudou isso? Nunca pregou, né? Então, a partir daquele momento, nunca mais, eu falei, Senhor, arranca de mim essa coisa de sentar na frente para ver Gênesis, para ver 10 mandamentos. Né? E o que Deus, o Espírito Santo de Deus me iluminou foi que, é tipo assim, não é porque é a novela Mandamento, mas é novela. E meu esposo, todos os dias ele passava e falava, essas novelas. E eu ficava nervosa com ele, pois isso aconteceu. O Espírito Santo de Deus tirou o som e eu ainda insisti, pedi a minha filha para botar no celular e o próprio Espírito Santo de Deus, ele veio e apertou. Falei assim, é aqui que você tem que ouvir. E o irmão Rulli Gresser, né, ele estava pregando a mesma mensagem que a irmã pregou de manhã. Sabe, é uma coisa assim que a minha filha ficou assustada. O meu esposo ficou assustado. Só não estou entendendo. Então, é o próprio Deus. E eu tenho pedido Deus para tirar essas coisas de mim que está impedindo essas bênçãos, porque realmente impede. Então, que vocês orem para que Deus venha me dar força para me deixar essas coisas, né? E eu conversei muito com a Iaponira, né? E ela falou comigo, são coisas que a gente não pode aceitar dentro da casa da gente. Então, eu agradeço muito a Deus por essa mensagem, por essa sala, que é uma bênção. Mudou muita coisa aqui na minha casa. Me mudou muito. Porque, na realidade, eu achava que o problema era meu esposo. E o Espírito Santo de Deus veio me mostrando que o problema era a Aparecida. Então, que vocês orem por mim, tá? Que Deus possa tirar de mim tudo aquilo que atrapalha
tanto a bênção material como as bênçãos espirituais. Amém? Muito obrigado e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém, minha princesa. Que coisa linda o amor de Deus, né? Que coisa linda. O Senhor está fazendo tudo para nos salvar, né, Aparecida? Que coisa linda, linda, linda. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus. Ontem o pastor pregando, né, ele falou assim que quando o Senhor voltar, né, ninguém vai ter uma única desculpa de falar assim, ô Senhor, se o Senhor tivesse feito esse pouquinho aqui, ó, por mim, eu estaria salvo. Ninguém vai ter essa desculpa, porque Deus faz tudo, 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 tudo e mais alguma coisa para nos salvar. Ele vai muito além, ele faz tudo, ele está fazendo tudo para nos salvar. Então, quando ele voltar, ninguém vai ter uma mínima desculpa. E é muito bom a gente ver um testemunho como este, de você sentir, né? Você está orando, primeiro você está orando e pedindo a Deus que tire tudo, ele está tirando, está mostrando para você, né? E ainda a ponto de dar problema até na televisão. Eu lembrei de Balaão, até o jumento falando. Verdade. Até a televisão, amiga. É Deus querendo, Deus fazendo tudo para nos salvar. Louvado seja Deus, minha princesa, que você ouviu a voz, né? E que você decidiu, porque a decisão é nossa, né? A decisão é nossa. Jó fala isto, que nós precisamos. Jó 11, versículo 14 diz: se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda em injustiça. Então nós precisamos, e você está orando e Deus está te mostrando e te dando força, né? Para não deixar na tenda injustiça, para não deixar na tua casa, né? E então, se nós fizermos isto, aí vem o 17 com a promessa linda: a tua vida será clara como o meio-dia, e ainda que haja trevas, será como amanhã. Que o Senhor te abençoe, minha princesa, e que você continue, para nós ouvirmos a voz, porque todos nós precisamos tirar as iniquidades da nossa casa, limpar a nossa casa, porque Jesus está voltando e nós precisamos estar com a nossa casa em ordem, né? Próximo, tem outra pessoa aqui aguardando, é a Cristine. Cristine, minha querida. Bom dia. Então, é muito importante essa questão do nosso eu, né? Porque nós temos que estar dispostos a morrer cada dia para o nosso eu. Às vezes, igual eu falei na minha oração, às vezes a gente não sabe nem orar, né? Para orar tem dificuldade e tudo, mas a primeira, como o Júnior falou, a primeira atribuição, né, sei lá, primeiro, para Deus ouvir nossas orações, é nós sentirmos necessidade, né, de chegar a Ele. E às vezes a gente ora, mas é muito importante que a gente coloque a vontade de Deus acima de todas as coisas, acima da nossa vontade, né, porque se nós não estivermos dispostos a morrer para o eu, né, então nós sempre vamos acusar Deus de não responder nossas orações. Porque às vezes a gente quer sempre que ele responda segundo o nosso desejo, né? Então, assim, eu mesmo estou no momento, assim, passando por uma luta grande, né? Porque preciso tomar uma decisão, assim, mas, na verdade, eu já tomei a decisão, né, no meu coração. Então, não sei as irmãs, mas para mim é muito difícil, sabe, entender, ouvir mesmo a vontade de Deus, assim, eu peço a Deus, meu Deus, me fala qual é a sua vontade, me mostra através da sua palavra, me mostra, pessoas venham falar comigo e tal. Mas às vezes, porque o desejo da gente é tão grande para uma coisa, que às vezes Deus até fala, mas a gente não ouve. Então, assim, o que eu decidi, assim, eu vou tomar o primeiro passo, Senhor, para conseguir, né, o que é o meu desejo. Mas, se não for o desejo do Senhor, o Senhor vai fechar as portas, porque é isso que importa para mim, Deus. E eu só sabe que o desejo meu é grande no que eu estou
pedindo ao Senhor. Mas se não for o mesmo desejo do Senhor, o Senhor fecha as portas. Então foi a forma que eu encontrei, né, de receber a resposta de Deus. E eu tenho que crer, eu tenho que ter fé que ele vai responder assim, né? Se sim, ele abre as portas, se não, ele vai fechar as portas. Não sei se eu estou certa na minha interpretação, na minha forma de agir, né? Mas foi a forma que eu encontrei como fala, de fazer a minha aliança com Deus, né? Então, assim, eu estar disposta a morrer para o eu. Se não for a vontade do Senhor, o Senhor vai fechar as portas e o Senhor me ajuda, Senhor, a compreender tua vontade e a entender qual é o propósito e qual é a missão que o Senhor tem para mim, fechando essa porta. Então, a necessidade da oração é muito grande em nossas vidas e às vezes a gente tem muita dificuldade de orar, né? Às vezes a gente está passando uma tribulação grande que a gente não consegue nem mesmo pedir, né, para os nossos filhos e tal. Mas Deus, eu sei que Deus tem os ouvidos abertos para nos ouvir e responder segundo a nossa necessidade. E eu agradeço a Deus, agradeço a Júnia por ter trazido essa mensagem. Louvado seja Deus pela vida da irmã também Aparecida, que também foi despertada, né? E que nós possamos ser despertados a cada dia pela palavra de Deus. Amém? Amém, minha querida, amém. Eu também tenho dito isso para Deus, Senhor. Está aqui a minha vontade, mas seja feita a do Senhor. Porque nós podemos, Jesus orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então a gente apresenta, né? A gente pode apresentar. Agora, mas nós estamos dispostos a aceitar a vontade do Senhor, né? O Jesus orou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. No momento em que você se dispõe o seu coração, está aqui em Jó, é dispor o coração. Se você dispor o seu coração para aceitar a vontade do Senhor, é o que Deus deseja. Senhor, agora se não for, eu aceito a tua vontade. Então, Deus, aí nós estamos dando, você deu autoridade a Deus para fazer a vontade dele. Que o Senhor continue te fortalecendo. E nós vamos te ajudar em oração, viu, minha princesa? Que quando nós damos autoridade ao nosso Deus, autorização ao nosso Deus, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, as coisas acontecem, né? Isso é lindo e que o Senhor continue fortalecendo a sua fé e fortalecendo a cada um de nós. Júnia, você deseja falar, minha princesa? Sim, o horário já está avançando aí, né, irmã Irani? Mas eu vou tentar ser breve. Eu fico muito agradecida a Deus, porque a senhora sabe, né? Eu até te mandei mensagem no meio da noite, no meio da madrugada, relatando uma das minhas dificuldades. Hoje, para a honra e glória de Deus, nós tivemos a primeira chuva da primavera aqui no norte de Minas, estava muito seco, precisando muito. E as primeiras chuvas por aqui, elas sempre vêm carregadas de relâmpagos, trovões, né? Enfim. E aí, quando eu acordei, aconteceu uns piques de energia e eu falei, Senhor, eu tinha certeza que o Senhor tinha me convidado a falar. Eu tive essa certeza. Mas seja feita a tua vontade. E se foi presunção de minha parte, que o Senhor me ajude a compreender. E aí ajoelhei, levantei da oração e eu pensei, vou mandar mensagem para a irmã Irani, porque foi quem tinha entrado em contato comigo, e vou deixar de sobreaviso. E eu louvo a Deus, e a resposta da irmã Irani foi tão precisa e objetiva quanto a voz do Senhor. Seja feita a vontade de Deus. E eu tinha dito isso para Deus. Pai, contudo, faça-se a tua vontade. E era o que eu venho firmando cada dia na minha prática de oração com Deus, né? E às vezes acontecem as coisas como foram relatadas aqui, e
como eu disse também, às vezes tem coisas que nos deixam com dúvida, mas nós não podemos duvidar do poder e do amor de Deus, porque o nosso Deus, ele vai, quando nós colocamos o plano dele em primeiro lugar, e o plano de Deus é um só para nós. Deus, ele nos criou com um único propósito, o propósito de nos salvar. Esse foi o propósito que Deus criou a mim e a você, o propósito de salvar-nos. E aí veio o seu inimigo, o inimigo de Deus, porque a Bíblia chama Satanás de inimigo de Deus. Satanás não é seu inimigo, ele não é meu inimigo somente. Ele é inimigo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que essa luta, o espírito de profecia completa, não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra os principados, é contra as hostes celestes. Vão muito mais além, por isso que os nossos olhos não podem ver. Então, o que nós precisamos entender? É o inimigo de Deus que vai colocando abrolhos pelo caminho, que vai colocando obstáculos, que vai colocando situações para que a gente não dê crédito às promessas de Deus. Mas Deus é fiel. Nós sabemos disso, a sua palavra diz isso. E quando acontece alguma coisa que vai de encontro, que vai contra o desejo do nosso coração, nós começamos a achar que é Deus que não quer. A irmã Aparecida foi muito precisa quando ela falou, acho que foi a irmã Aparecida mesmo, não estou enganada, ela achava que o erro estava no esposo dela, até que o Senhor Deus respondeu uma oração dela. Irmãos, é tão bom, é tão precioso, nós temos que tomar isso para nós como presente, como algo do Senhor. Deus está nos respondendo, Deus está desejoso, Ele quer nos salvar e Ele não quer salvar apenas a mim e a você, Ele quer salvar todos os nossos, todos os que amamos. E Ele também nos dá essa promessa. Se você voltar lá em Isaías 44, que foi o primeiro verso que lemos nessa manhã, você vai entender isso. Essa é a disposição de Deus para mim e para você. Sabe, queridos? Quando a Jeane falou, assim, eu fiquei aqui, né, regozijando, glorificando o nome do Senhor. Desde os primórdios da sala, lá em 2020, a gente já percebia essa conexão. E cada dia eu vejo que isso aumenta. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas falhas, mas a gente pode perceber, nós moramos tão longe uma da outra, e Deus, Ele nos conecta de uma forma que só Ele pode explicar. Eu tenho certeza, Jeane, quando chegar no céu, nós vamos entender isso melhor. E eu louvo a Deus, porque olha o que diz aqui, continuando esse capítulo, já lá no final, diz assim, tem um parágrafo que diz assim, ó, se os cristãos estivessem unidos e falassem uns com os outros sobre o amor de Deus e as preciosas verdades da redenção, seu coração seria renovado e ajudariam uns aos outros. Devemos aprender diariamente de nosso Pai Celestial e dele sempre obter uma nova experiência de sua graça. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Tem algumas perguntas aí, nós precisamos orar, porque já são 6h35 e não podemos avançar muito no horário, mas você pode me mandar mensagem no chat, no privado, no Zap, que a gente pode conversar depois, tá?
Um beijo grande, fica com Deus. Amém, amém. Obrigada, Júnia. Irmãos, quem pode fazer a oração final? Irmã Irani, Oi, minha princesa. pois é, antes da oração eu só vou falar uma palavrinha. Um bom dia para todas e que a paz do Senhor esteja com todas. Eu sei que as irmãs aí do grupo têm orado por mim. Muitas sabem dos meus problemas, né? Lá em Brasília, porque eu estou de férias, estou em Minas, aqui na casa do meu filho. Está sendo uma bênção. E eu quero falar sobre um pouquinho só sobre a oração. Sei que muitas têm orado por mim para mim vir embora, que era meu desejo de vir embora para Minas. Só que agora de férias, eu fui ver como Deus tem falado comigo, tem ouvido as suas e as minhas orações. Nós temos que crer e confiar cada dia. Irmãos, sempre eu gosto do trabalho missionário, simples. O meu trabalhinho missionário que eu faço para Jesus é tão simples, mas eu sei que Deus está aprovando. E eu vim de Brasília com os meus folhetos, porque os folhetos da igreja, assim, às vezes não é do jeito assim que eu gosto assim de passar para as pessoas. E eu fiz minhas lembrancinhas e trouxe aqui para os meus conterrâneos, para os meus irmãos da igreja. Quando eu cheguei aqui, meu coração alegrou. Fui nas casas, fui fazer minhas consultas, e lá eu entregando, falando de Jesus, e aí fui chegando, cantando, e Deus foi falando, eu vou te trazer de volta no tempo certo. E eu vejo, assim, o poder extraordinário de Deus. Ele ouve, e Ele vai me trazer no momento certo. Olha que já está no tempo certo, mas é Ele que quer me trazer na horinha certa, porque Ele sabe que eu sou do missionário. O que eu gosto de fazer, entrar assim nas casas, já é cantando, já é entregando, é falando do amor de Jesus. E aqui nessas férias minhas aqui, eu não vim só para descansar, né? Que eu tinha que fazer umas consultas, mas estou visitando o povo, está sendo uma bênção, e eu já falei para Deus. E meu coração está, assim, muito feliz com isso. E eu vejo as orações, tudo é a oração. Eu só tenho para agradecer a Deus, sabe? Por vocês, que sempre deste grupo, às vezes eu fico caladinha, irmãos. O que eu gosto de ficar mais é para ouvir, que quem ouve também muito aprende. Mas Deus está no controle da vida de uma alma sincera. A irmã Cristina aí falando, ela é sincera, no momento certo, Deus dá ela a resposta. E eu estou perto de vir. Olha, irmãos, quando eu cheguei na rodoviária, daqui para vir para minha casa, o taxista, olha para vocês verem, o taxista que me trouxe até na minha casa, ontem ele faleceu. Foi um infarto. E eu estou sempre lembrando do que eu estou aprendendo aqui, que as irmãs falam. Fala de Jesus, porque hoje pode amanhã vocês não vê ele. Pode ser a última oportunidade. E eu vinha falando para ele da volta de Jesus, falando para ele ir para a igreja, sabe? E eu estou sempre assim, ouvindo o que vocês falam. E ontem ele faleceu. Eu falei, tá vendo? Jesus quer que nós falamos, Jesus quer que nós pregamos, Jesus quer que nós oramos uns pelos outros, nossos familiares. É isso que eu vim fazer aqui nas minhas férias. E ontem ele faleceu. Nós não sabemos. Essa mensagem da irmã Júnia foi um alerta, todos os testemunhos que foi feito aqui, irmão, da televisão, aí que eu esqueci o nome da irmã, essa oportunidade que Deus está dando para você, minha irmã. Não jogue fora. Ele fala conosco cada momento da nossa vida. Às vezes, irmãs, eu fico assim, eu sei que o Espírito Santo me toca, quando a irmã Irani fala, gente, quem vai orar? Quem vai orar? E eu falo, Jesus. Eu fico esperando uma levantar a mão, aí eu falei, Jesus, eu tenho vontade de ficar levantando a minha mão para orar, pois eu gosto, na minha simplicidade, nas minhas orações, mas eu fico assim ainda, ó, esperando outras. Eu tenho certeza que muitas aí têm vontade de orar. Fica ali, ó, esperando. Agora, nós temos que aprender a poder na oração de qualquer pessoa. Então, mesmo que 10, 20 levanta a mão, a irmã Irani fala 3 orações, amanhã outras levanta, mas eu sinto como que ela fica.
Vamos, porque é bom orar. É bom. E Jesus está vendo isso. Ele ouve. E eu vou dar para levantar minhas mãos, minha irmã. Mesmo que amanhã eu oro, mesmo que não der para mim orar, porque muitas levantaram a mão, eu sinto, falei, Senhor, eu tenho que levantar minha mão. Não tem a música? Levanta as mãos em oração. Então, nós temos que fazer o trabalho de Deus. E é aqui, na minha terra, que Deus vai me trazer no momento certo. E se a irmã quiser, eu vou orar agora. A última oração. Pode, irmã? Amém. Eu já ia falar. Falar, irmã, nós vamos pedir para você orar. Ore, E irmã. hoje nós já escolhemos a pessoa que nós vamos orar. Quem é a irmã? Nós vamos orar hoje pela Sandra. Tá bom. Tá bom? Então, Tá hoje, bom. durante o dia, estaremos orando. Aí, você, por favor, já ore pela Sandra aqui e vamos dobrar o nosso joelho. Então, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, tão frágil, mas numa vontade de fazer o trabalho do Senhor, o Senhor tem me capacitado, cada dia tem me usado. E continua, Pai, me nos usando, porque eu tenho certeza que todos nós dessa sala temos aprendido de Ti. Senhor, eu não quero ficar mais calada, Senhor. Às vezes a gente vê irmãs, né, muito assim, fala bem, como a Giane, a irmã Irani e outras. A gente fica assim um pouco deprimida. Tem vontade de falar, como outras irmãs aí também têm, mas nós estamos aprendendo, porque nós estamos na escola, Pai. Nos ajuda a levantar as mãozinhas, por favor, e olha como o Senhor tem ajudado todas, tem falado com todas, Pai. Continua conosco, com o Espírito Santo a de nos acompanhar. Não deixa nós ter paz enquanto nós estiver com as mãos baixas. A tua voz venha falar nos nossos corações, o Espírito Santo. Senhor, obrigada pela mensagem da irmã Júnia, capacita ela cada dia. Ajuda ela ali, Senhor, onde ela mora. O Senhor sabe que a vida da irmã Júnia também não é fácil. Abençoa a irmã Sandra, a qual nós vamos orar durante este dia. O Senhor sabe dos seus pedidos. O Senhor conhece ela melhor do que nós. Que o Senhor há de resolver todos os seus problemas, Pai. Aqui nesta sala, somos irmãos em Cristo Jesus. Todos querem ver um dia sua volta. Este trabalho que eu estou fazendo, simples, mas é de coração. E o Senhor tem me usado, tem me capacitado. Todas as pessoas que receberam aqueles folhetos, aquelas mensagens, que o Espírito Santo não há de deixar eles ter paz. E quando eles não aceitam o Evangelho, às vezes eu dei um passo, vem outras pessoas, fala mais do amor do Senhor para eles, e um dia nós vamos encontrar no céu. Abençoa aqui a minha família, a qual eu estou. O Senhor conhece, Pai. Já entreguei eles nas mãos do Senhor, e no momento certo, eu posso falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o sonho de toda a família deste grupo. Dá-nos a tua paz. Te peço pela irmã Cesiane, que é a líder, que o Senhor capacitou, que está sempre conosco, mas o Senhor sabe que ela também tem suas dificuldades. Obrigada por tudo. É o que eu te peço e te agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Giane, você pode cantar o louvor? Posso? Eu Vou já ia cantar, falar, amém. cantar aqui um pedacinho. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus,
deixando guiar tua vida. Teu amigo quer dar-te poder, tu precisa sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Teu amigo quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Amém. Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, agradecemos ao nosso Deus e agradecemos a nossa querida irmã Júnia, que nós amamos, por ter sido instrumento nas mãos de Deus. Muito obrigada, Jeane, por estar sendo instrumento nas mãos de Deus, e a cada um que aqui está, que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia na presença dEle. Vamos guardar a mensagem que nós ouvimos nessa manhã, vamos pedir que o Espírito Santo grave no nosso coração, para meditarmos durante o dia as promessas que Deus fez para nós, né? E ficarmos na presença dEle. Até amanhã, se Deus quiser. Lembrar de orar uns pelos outros, irmãos. Até amanhã.